Estamos no ar com mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira. Esse podcast que quer saber como as mulheres ganham seu dinheiro, guardam seu dinheiro e investem seu dinheiro. Eu sou a Manuela Bordatti, fundadora do Still The Look, e estou aqui com minha co-host, vice-presidente da B3, maravilhosa, Ana Buchain. Seja bem-vinda! Oi, Manu, muito obrigada! Que bom que vocês estão aqui com a gente. E antes da gente começar, porque esse é um episódio muito importante para mim, eu queria dar 2 dicas super rápidas. Muita gente tem procurado a gente falando que esse programa tem sido muito importante para que elas comecem a conquistar a sua independência financeira. E a independência financeira passa por 2 coisas. Primeiro, por organizar suas finanças e depois para aprender a investir. Então, na B3, a gente tem um canal chamado B3 Educação. Se você não conferiu, entra por lá, porque tem um monte de curso gratuito. E o primeiro que eu recomendo para você é esse curso, Como Organizar Suas Finanças. É super rápido, é bacana, é fácil e faz a gente entrar em contato com o dinheiro que muitas vezes a gente está afastada, né, Manu? Totalmente. Bom, eu tô fazendo jabá para todo mundo aí. Eu fico recomendando para todo mundo, Ana, de verdade. Assim, ó, online, offline. Não, é muito bom e é gratuito. Exatamente. E o segundo é como investir. Então, entra lá, começa a fazer esses cursos, que já é um bom caminho. E a outra dica é entrar no Bora Investir, que também é um site que a gente tem na B3, que mostra notícias do mercado financeiro de uma forma muito palatável e muito fácil para todo mundo aprender e se aproximar desse mundo, que é muito legal. É isso aí. Então agora, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é nascida no interior de São Paulo, né? Ela é socióloga, produtora rural e pecuarista, lida com um dos setores mais importantes da economia nacional, o agro, e em meio a um setor cheio de números, quilos, hectares e cifras, ela está sempre trabalhando para o que mais importa. As pessoas. É isso aí. E aí, já que a gente tá falando de pessoas, ela é a mãe da Fê, ela é a avó do Joque e do Antônio, ela é muito bem-humorada, ela é inteligente, e há anos ela vem abrindo espaço para outras mulheres, para que elas tenham voz no agronegócio. E antes de falar o nome dela, eu também já vou colocar aqui de cara, que ela é uma mulher muito importante para mim, porque ela faz parte da minha vida, a Tia Teca, e eu vou chamar ela de Tia Teca algumas vezes, vocês me perdoem. Ela é uma pessoa muito maravilhosa, e ela fez parte das mulheres que são referências para mim, ela sabe disso. Uma mulher forte, uma mulher sempre muito forte e leve ao mesmo tempo, e que sempre foi uma referência de humanidade, de cuidado com o outro, de leveza, mas também, de novo, de força e de coragem para enfrentar muitas batalhas que ela enfrentou por aí. Seja muito bem-vinda, Teca Vendramini. Obrigada. Olha, sabe quando a gente vai começar uma conversa que você já está emocionada? Gente, é assim que eu estou aqui agora. Com certeza. Olha, obrigada. Primeiro, para mim é muito especial estar na B3. Sabe, eu acho que a Ana acabou de falar agora 104 anos de B3, 130 anos de B3, olha, né, eu acho que é isso, esse trabalho aqui, eu acho que o agronegócio está muito aqui dentro, é um espetáculo, é uma satisfação estar aqui. E depois com vocês, né, que nem hoje, eu acabei de conhecer a Manu, né, que olha, gente, ela é linda de perto, alta, né, linda, bem alta. Adorei conhecer a Manu e a Ana, que é assim, eu falo que ela é minha sobrinha, tem sobrinha de sangue que não é de sangue, ela é de sangue. Tá? Então ela é uma muito próxima, e ela foi criada com a minha filha, então acho que tem um carinho aqui, eu estou super feliz de estar. E também com as mulheres que tiveram com vocês. Então eu estava vendo, vocês gravaram muito, a gente deu para assistir tudo, né? Então eu comecei a olhar a Ana Fontes, uma amiga querida, está comigo em algumas pautas, mulher que, né, eu respeito demais, a Luísa Trajano, que está também comigo em alguns conselhos, alguma coisa. Eu vi a Ana Paula Padrão e várias outras. Então, eu acho que quando vocês me chamaram, eu falei, nossa, top, eu quero ir sim. E olha, gente, fiquei pensando muito no que falar para vir aqui, porque eu sei da audiência que essas meninas têm. Gente, bom, assunto não vai faltar, porque a gente já estava falando horrores aqui nos bastidores. E aí já fica a dica de todos esses episódios para correr lá na primeira temporada, assistir, votar 5 estrelas no Spotify, isso aí, né, Ana? Compartilhar, seguir nas redes sociais. E, Teca, a gente sempre começa nosso programa aqui querendo saber da infância da nossa convidada, então contigo não seria diferente. Queria saber das suas primeiras memórias e lembranças sobre dinheiro, né, sobre como isso era tratado dentro da tua casa. Você sabe que eu assisti, né, como eu disse, alguns, né, episódios de vocês e vi que começava com essa pergunta. E eu nunca tinha pensado, eu acho que ninguém que vem aqui, né, das entrevistadas, a gente não pensa nisso. E eu fiquei meio assim, então eu fui criada na fazenda, né, depois que eu mudei para São Paulo, eu já tinha 20 e tantos anos, mas ali na fazenda, assim, não tinha dinheiro, tinha trabalho. Eu tentei
pensar, sabe, assim, eu não via dinheiro, até porque a gente morava lá, eu vejo que hoje em dia, eu vejo meus netos, tudo, hoje tem uma coisa monetizada em tudo, naquela época não. Então, eu lembro que eu vivia lá, e eu via muito assim, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, era trabalho, trabalho. E depois que eu fui crescendo, que eu percebi que por causa daquele bastante trabalho e organização, a nossa vida foi melhorando. Aí eu fui morar numa cidade maior antes de vir para São Paulo. Então, assim, o meu contato com essa infância, eu acho que me moldou para o resto da, sabe? Eu acho que vir aqui também me fez pensar um pouco nessa questão de dinheiro e acho que falar de mim, que é uma coisa que eu quase não faço, sinceramente, contar de mim. Mas eu acho que nessa questão da infância, eu tenho certeza que foi muito isso, sabe? Eu só lembro disso, de trabalho, chegando caminhão de coisa, meu pai dirigindo jipe, era um trabalho. E aquilo foi, sinceramente, melhorando a nossa vida. E a gente fala que muitas vezes esse aprendizado ele não precisa ser verbal, né? Ele vem do exemplo, né, Ana? Então, Exato. muitas das pessoas que já sentaram aqui falaram, nossa, na minha casa não era falado sobre dinheiro, mas eu via a angústia que isso gerava para os meus pais. Então, o exemplo dessa força de trabalho, sem dúvida, né, ficou para ti aí. Com certeza. Eu acho que, assim, eu sou uma trabalhadora até hoje, né? Eu não paro de trabalhar, não paro de focar as coisas, e eu acho que eu vi minha família assim. Acho que foram algumas gerações, né, que trabalharam muito no Brasil, estão trabalhando até hoje, que são os desbravadores, são gente, né, que eles fizeram tanta coisa aí no Brasil, mas era um trabalho até físico, sabe? Porque antigamente, você vê, nós estamos aqui hoje gravando um podcast dentro da B3, maravilhoso, mas a gente não tinha nenhuma, né? A gente não tinha isso, a gente não tinha essa coisa online nem nada, então era muito família e a gente se organizando ali. Hoje não. Né, de uns anos para cá, principalmente depois do advento do Covid, a coisa se expandiu muito. A gente sabe que a gente não fazia reunião online, hoje eu não sei quantos %, mas, né, Ana, Nossa, tudo... Sim. Tudo. Mas você sabe que você falou uma coisa que é muito bacana e que eu penso muito, e acho que é por isso que eu gosto tanto do agro, né? O agro, você vê o trabalho, né? E essa referência que você traz pra gente. Ele é todo dia, ele é um trabalho muito concreto, a gente consegue perceber. E como essa ética do trabalho do agro passa para você. Eu gosto quando você fala da história que você viu que o trabalhar dá resultado, né? O trabalhar faz com que a situação melhore. E eu acho que o agro está ali, é visível, né? E você consegue entender todos os ciclos por ali, Sim. né? Eu me sinto muito honrada, né, em vários, né, lugares que eu vou representando o agronegócio, que eu falo, né, que uma das coisas que para mim é mais importante, conhecendo um pouco do Brasil, que eu estava conversando antes com a Manu, e falando, Manu, tanto que eu já tive a oportunidade de andar, sabe, no nortão do Brasil, andar no meio dos assentamentos, não só, né, todo mundo acha que o agronegócio são os grandes produtores rurais, não são. O Brasil é um Brasil de pequeno produtor rural, né? Nós somos, né, eu sou produtora rural, nós somos 5.100.000 produtores rurais. 4.680.000 é de pequeno produtor rural. Eu adoro falar isso. É um Brasil de pequeno produtor rural. Então, eu, como representante do agro, em algumas situações que eu tinha que conhecer isso. Esse Brasil, né? Esse Brasil desses pequenos, que ainda falta tecnologia, falta tanta coisa para eles. Agora, é óbvio que a gente tem uma parte do agro aí altamente tecnificada, que está produzindo muito, 300 milhões de toneladas aí por ano, mas tem um dado que eu adoro falar, que é num Brasil ainda, que tem 33 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, é o agronegócio que emprega 22% da mão de obra formal, sabe? Era 20, subiu para 22, eu torço por isso. E outra coisa que eu vejo, né? Sinceramente, eu andando o Brasil, tudo que eu posso, todo dia um amigo falou assim, mas você estava de novo no Pará, não sei que você tanto vai, eu quero ir, eu quero ver, eu quero estar com as pessoas. Nossa, quando você anda assim, que você se conecta cada vez mais com as pessoas, você vai entendendo essa realidade, você vai entendendo a vida e você acaba fazendo parte delas também, né? Claro. Eu acho que é bem por aí. Agora, Tia, antes da gente entrar de novo no agro e aprofundar, eu queria entender como é que foi tua vinda para São Paulo e por que você decidiu estudar sociologia. Como é que foi? Você tinha decidido sair da carreira do agro, não tocar a fazenda? Por que esse caminho tão diferente? Olha,
eu falo do agronegócio, né, das mulheres, né, as mulheres do agronegócio, né? Então, eu fui, sim, a primeira presidente mulher da Sociedade Rural Brasileira em 100 anos, né? Ela está com 104 anos e a pergunta que eu mais faço, assim, eu ando no Brasil, né, continuo andando, eu falo, moçada, quem vai ser a próxima? Quem vai vir depois de mim, né? Tem que vir outra mulher aqui, né, não só na rural, mas em outros lugares aí, nós temos que caminhar. Mas as mulheres da minha geração, elas não tocavam os negócios da família. Né? Eu sempre falo, e as pessoas riem, mas é verdade, ela só tocava se o pai morresse, só tocava se o marido não quisesse tocar ou não tinha habilidade e o irmão deixasse. Então, as mulheres da minha geração, que é diferente dessa moçada que está aqui agora, que está onde essa moçada? As mulheres são mais da metade da Exalc hoje. Olha, mudou, eu não sabia mudou o que era jogo. mais da metade da Exalc. Sim, isso daí Que legal. mudou. É uma coisa, eu falo muito da Exalc, que eu falo assim, a gente tem um trauma de não ser exalquiana, eu queria ser, eu adoro, eu vou lá de vez em quando, eu acho o máximo, né, porque eu sou socióloga, não fiz Exalc, não fiz, né, a carreira agronômica, e eu dou, assim, um puta respaldo para isso daí. E as meninas hoje, elas escolhem, elas querem estar no agronegócio, elas estão caminhando e vão ser muito melhores do que eu. Muito melhores do que as mulheres da minha geração, porque a gente aprendeu caminhando, pedalando, aquele negócio de trocar o pneu, mas não era o pneu do carro, gente, era do avião, levantava voo, você tinha que pousar, você tinha que aprender ali. E eu acho que algumas de nós agarramos isso, foi, né, depois eu tive um retorno para a fazenda, 15 anos atrás, aprender a tocar aquele negócio. Mas na vinda para São Paulo, Ana, era assim, era uma vida normal, como todas nós fazemos. Ou era para ser... eu lembro que eu queria ser ou advogada, que eu me arrependo, que eu devia ter sido advogada, que eu ia estar, olha, sabendo muito mais coisa hoje. Ou socióloga, ou jornalista. Eu tinha algumas carreiras. E eu acho que... eu gosto de falar que não foi o meu caminho, são das mulheres em geral dessa geração. Sabe o que eu fiquei pensando? Porque minha família, por parte materna, meu avô, né, eram 4 filhos. Minha mãe, mais 3 irmãos, homens. E eu cresci ouvindo ela falar, né, que ela tinha esse desejo de trabalhar na fazenda, mas ela nunca pôde por ser mulher. Então eu vi, enquanto eu crescia, em determinado momento era um tio tocando, depois do meu avô, que já tinha se aposentado, enfim, era um tio tocando a fazenda para aquele período, depois outro tio, às vezes eles se revezavam, mas ela nunca conseguiu entrar ali, assim. Então, era algo que realmente, assim, não fazia parte, né, daquele momento. Então, eu acho que por isso também a importância da gente estar falando aqui, e acho que depois a gente vai chegar nisso, que a carreira no agro veio depois dos 40 ainda, né, quando tu voltou pra fazenda. Então, acho que mudou muito, né, pro melhor. Muito melhor. Não, mudou, sim. Tanto que eu adoro falar, né, das faculdades aí né, agronômicas, que a maior parte hoje é mulher, das mulheres estarem querendo estar no agro. Eu não acho que é só as mulheres, eu acho que os jovens em geral, todo mundo está querendo trabalhar aqui. Né? E eu faço palestra em universidade e às vezes tem uma pergunta que os jovens me fazem assim, sempre no final, eu falo assim, olha, a maior parte de quem está aqui não tem um pedaço de terra. Nós não somos filho de proprietário nem nada. Vai ter trabalho para a gente? Eu falo, lógico, moçada. Vamos embora, porque é assim, né? Esse grande agronegócio brasileiro, como a gente estava falando, eu falei da cifra de grãos, aí, mais de 300 milhões, mas também falar, né, dessas exportações que a gente faz, né? Falar do PIB, 25, 26. Você sabe que todo mundo fala assim, não é 25% do PIB, é 24%. Gente, não importa, é 20 e tanto. Eu falo, vamos embora, eu falo, não vamos entrar em discussão pequena. Então, nesse nível, todo mundo quer chegar perto e tem que chegar. Eu acho que tem que chegar, gente, para melhorar isso aqui. Né? Tem que chegar essa moçada nova, com cabeça boa. E como você disse, Manu, gostei de ouvir da história da tua mãe, que é da minha geração, com certeza, que não teve essa possibilidade ali, sabe? E eu imagino como ela deve torcer e quando ela vê as meninas chegando e tomando posse de um lugar que nunca foi da gente. Com certeza. Não, muito legal, demais. Demais. E aí veio esse desejo, então, né, acho que de uma maneira muito natural, de vir para São Paulo
cursar sociologia, mas a tua carreira foi pra moda, né? Que foi uma surpresa muito legal que a gente conversando nos bastidores. Então eu falei, olha, gente, eu tenho muito a me inspirar aqui. Não, eu estava contando para a Manu, né, que assim, eu trabalhei numa indústria, né, eu tive uma indústria, uma confecção, e eu não gosto de roupa, né, então assim, eu sou monocromática, eu estou sempre de branco, roupa clara, ou de caque, como eu estou hoje, porque eu acho que tudo combina, é mais fácil, assim, né, ou de preto, então eu sou a pessoa que vocês nunca vão, porque eu não sei usar um estampado, eu não sou essa pessoa. Então eu tive que, na época, eu tinha tido uma separação e eu tinha que me sustentar e sustentar minha filha. Então eu falei, gente, isso aqui acho que vai dar certo. E eu fui indo para aquele, e fui tendo sucesso e fui indo. Então, para mim, aquilo era o que vocês querem saber aqui, era como fazer dinheiro. Como me sustentar, como ser independente, e mesmo não gostando. Então, chegou um momento que eu contratei alguém para fazer o estilo, eu administrava, eu sou uma administradora. E eu falo que ter tido um comércio, ter tido uma confecção, que foram muitos anos, me ajudou a chegar num outro negócio. Porque quando eu cheguei na fazenda, eu olhava para aquilo tudo e eu falava, gente, como eu vou fazer dinheiro aqui? Eu só pensava nisso. Como eu vou me sustentar? Eu quero tudo lindo, passarinho. Tem gente que eu falo assim, gente, vocês acham que eu fui para a fazenda para ver passarinho? Também vejo. Mas como que eu vou monetizar isso aqui? Sabe? Certo. E esse outro trabalho que eu tive me deu força, me segurou para chegar aqui. Né? E foram quantos anos de confecção? Tá? Quase 20. Você sabe que uma longa carreira. Uma longa carreira. Eu lembro de uma história, não sei se você vai lembrar, provavelmente vai lembrar. Eu lembro quando você começou a vender, você começou a exportar as suas roupas. E que você, então, abriu um escritório no Oscar Freire. Sim. E aí que você ia se apresentar, e aí você mostrava, olha, minha loja está no Oscar Freire. Sim. Porque o gringo, claro. Ele olhava e falava assim, eu lembro que você contando pra gente, que ele falava, Oscarfe. Que o gringo olhava lá e que isso abria a porta. Mas eu achei genial. Você tem que saber se vender, né, gente? Tem que mostrar a parte boa da gente. Hoje em dia, eu mostro meus boi. Falo, olha os boi que eu tenho aqui. que é verdade, né? Boi precoce. Hoje em dia, para você ter, né? Para você ser um fazendeiro hoje, eu adorei isso que a Ana fez essa comparação. Eu peguei o gancho aqui. Para você ser um bom fazendeiro hoje, né? Pecuária, você tem que ser muito intensivo, como tudo. Intensificar. Então, você fazer um boi precoce e muito gordo. Então, ele tem que ter tido, desde a hora que ele nasceu até a hora que a gente vende para um frigorífico, ele tem que ter tido um caminho muito, muito frutífero. Então, a mãe que deu leite para ele, ela tem que estar muito bem nutrida. Os seus pastos têm que ser de extrema qualidade. Você tem que ver sanidade animal. Então, assim, a hora que você chega lá no final com um boi novo, antes a gente falava de boi de 500 quilos, hoje a gente fala de 600 para vender um boi bem, você vender para ter uma bonificação, uma coisa assim. Então, eu aprendi tudo isso, a valorizar. Mas como é que foi, gente? Com trabalho. Trabalho e aprendizado. Não tem de graça aqui. Uma história que eu lembrei, que eu até esqueci de contar no meu episódio aqui, porque meus tios aí sempre trabalharam na fazenda, e uma vez eu ouvi numa conversa que eles iam comprar gado por X, vender por Y, tinha que engordar tanto, não sei o quê. E eu olhei e falei, posso comprar junto? Eu tinha, sei lá, na época, 5 mil reais. Eu falei, não, 5 mil reais, quanto dá pra comprar? Não, ele falou, olha, aqui dá pra comprar tantos, então tá. Então eu compro. Na minha cabeça, ele tava assim, tá, ele me deu o dinheiro depois quando vendeu, então na minha cabeça eu tinha lá, sei lá, 5 bois, não sei, mas nunca vi um boi, então só assim. Mas tá vendo? Não, mas pra estimular, e foi muito legal. Foi uma investidora. Foi super, próximo passo da minha carreira, vamos comprar gado. Mas você sabe que você deixou esse gancho, aliás, você também deixou esse gancho, que muitas vezes a gente não sabe o que quer e vai chegando perto. Na vida corporativa, a gente fala que 70% do aprendizado, ele se dá fazendo. 70. Ele não é diferente. Legal, ele se dá na vida mesmo, fazendo e executando. E quando você assumiu os negócios da família, da Fazenda Jacutinga, de verdade, você não teve nenhum treinamento, nada, né, na gestão familiar. Como é que você encarou esse desafio? Como é que foi a decisão de, então, voltar, tocar a fazenda? E como é que foi isso do ponto de vista emocional, profissional? Que estratégias você traçou? Olha, gente, eu acho que não só essa volta para a fazenda, como depois outros desafios aí que eu assumi. Olha, eu gosto. A gente está aqui, né, num podcast que vai ser ouvido por mulheres, né? Provavelmente a maioria, né? Então acho que é importante falar. Muitas situações dessas são desesperadoras,
meninas, podem ter certeza que falta o chão. Tem um negócio que eu falo que às vezes eu respiro assim, eu falo, será que esse negócio é um pânico que eu estou tendo? Eu não sei se é um pânico. Aí eu fiz um treinamento uma vez quando eu estava na presidência, que uma pessoa que é uma atriz aí, muito bacana, me ensinou a respirar. Ela falava assim, Teca, respira fundo. Respirou. Foi uma das coisas que me ensinou a falar, etc. Mas o lance da respiração, eu sempre conto que foi muito importante para mim, para esses momentos. Então, 5 vezes, assim, ela falou, se você não tiver, entra num banheiro, respira para enfrentar aquela situação. Gente, às vezes eu respirava 10, 20 vezes, não adiantava respirar, sabe? De tanto desafiador que é o momento. E a volta para a fazenda foi isso, né? Eu tinha uma fazenda que eu tinha que fazer ela ser produtiva, porque, como eu contei aqui, eu sempre trabalhei, eu sempre fui independente, né, sempre fiz o meu dinheiro e me sustentei a minha filha, e era normal, não foi nada sofrido, eu queria essa independência financeira. Chegar na fazenda foi isso. E como é que eu caminhei nisso? Só uma coisa que eu tinha na minha cabeça e continuo até hoje, aprender. Né? Eu tinha que aprender aquilo lá. Então, quem me conhece um pouco sabe que eu sou uma aluna da Embrapa, sentei nas cadeiras da Embrapa, eu conto isso muito, né, no estado de São Paulo, Embrapa Pecuária Sudeste, sentei lá e escutava, eu ando com caderno até hoje, vai mudando o ano, eu vou trocando os cadernos, eu anoto tudo. Exalc, fui muito para Exalc, tinha curso de final de semana, fui aprendendo, e onde ia? Me chamavam para reunião, porque eu não sabia. Eu achava que não sabia nada e tinha que tudo para aprender. Então, eu acho que, com certeza, a educação foi tudo. Ninguém abre nem um boteco na esquina ou vai vender pão para fora se não fizer um planejamento. Eu acho que tem que fazer, nem se for no caderninho, você fala, olha, eu vou investir tanto, eu vou vender o pão por tanto, então não posso ter prejuízo. E isso aí eu fiz a vida inteira, sabe? Eu acho que é se dedicando. E tem uma das gratas surpresas que eu tive, que eu falo que fui aluna da Embrapa e agora, 1 ano atrás, a Embrapa me chamou para participar do conselho. E eu falo, várias entrevistas que eu dei, que eu falo que a minha escola me chamou para o conselho. Uma honra, sabe? Hoje, né, fazer parte do time da Embrapa, estar lá e ver tudo que ela desenvolveu para o Brasil, sabe? São 46 unidades aí pelo Brasil, junto com o produtor rural. Então, é aprendizado, meninas. Que demais. E o que eu acho muito legal também, Teca, que tu fez uma transição de carreira depois dos 40 anos. A gente vê muita gente falando, homens e mulheres, mas o que eu vou fazer então? Eu vou jogar minha carreira no lixo e tudo que eu fiz até agora. E nada vai pro lixo, né, Ana? Nada. Tudo que a gente aprendeu, a gente vai usar de outra forma. E como tu falou também, né, Teca, tu é uma administradora. Isso. Então, ok, óbvio que muda radicalmente ali a natureza do negócio, mas no momento que tu chega e volta pra fazenda e decide tocar aquele negócio, a conta tem que fechar e tu tem que entender, né, como fazer isso funcionar. E aí, nesse sentido, acho que quais foram as principais mudanças, assim, mais pensando na natureza do negócio, né? Porque tu estava lidando também com um segmento onde ali o produto ele é muito diferente, né? Ele é vivo, literalmente. Olha, tem um negócio que eu até lembrei hoje, que bom que você deu esse gancho agora, Manu, sinceramente. Então, eu tinha uma confecção, né, de roupa, e aquilo tinha que ser muito rápido. Então, cada 4 meses, acabava aquela estação, que era verão, inverno, sei lá o quê, você tinha que mudar tudo. Então, eu tive que aprender a ser ágil, né, financeiramente, em todo sentido. Aquele produto que eu tinha, ele tinha que sair porque tinha que entrar um novo tal. E quando eu cheguei na fazenda, o meu produto não tinha sazonalidade. Foi maravilhoso, era boi. O boi estava lá. Boi não dá só de janeiro a fevereiro. Eu falava, gente, eu não preciso desesperar. Eu tenho que desesperar, sim, que nem eu falei. Hoje o agronegócio brasileiro ele trabalha, né, com uma produtividade muito grande. Então, não só eu, mas o agricultor, tal. A gente tem que ser rápido. Mas não era aquele negócio que em 2 meses ia acabar sai de produto. moda. Sai de moda. Adorei o que você falou. Então, aquilo foi um conforto. Eu falei, gente, tô salva. Tô salva que esse negócio que eu não vou precisar vender, não preciso queimar esse boi. Né? Eu preciso. Antes você tem que acabar com esse produto, que isso aqui não. E não estou falando só de confecção, uma pessoa que tem uma papelaria, faz lá. Sim. Não é? Sei lá, um tanto de coisa de caderno, tal, com um tema, ela tem que acabar com aquilo. Não, no agro não. Você trabalha
com planejamento um pouco maior, um pouco mais longo, e aquilo não sai de moda. É maravilhoso. Não, sem e dúvida. eu via, a fazenda do meu avô era de arroz, né? Hoje em dia eles, enfim, contei aqui no episódio também, quem não ouviu vai lá, eles foram perdendo muito também por uma má administração ao longo da vida, enfim. E aí o que eu via muito desde pequena era muito assim, quando tinha uma safra muito boa, o quanto de repente conseguia guardar para não vender naquele momento onde o valor estava mais baixo e de repente vender num momento de alta. Então tem essa administração também, acho que a sazonalidade nesse sentido de vender mais na alta ou na baixa, né? Olha, tem tanto isso que o ano passado a questão, né? A gente tem vários desafios do agronegócio aí que eu falo muito aí no Brasil, né? Tem os políticos, como os de infraestrutura, né? Um dos grandes, Manu, pegando teu gancho, é logística, sabe? Assim, e não só a logística, a armazenagem junto para guardar esse produto que você está falando aí. Se eu não me engano, o ano passado estava tendo uma falta de mais de 40% das armazenagens, de tanto que o Brasil estava produzindo, e ele não tinha dado esse gap ainda, ele não tinha se organizado para tanto silo, para tanta coisa. É isso aí. Sim. Não, e você sabe que tem uma coisa muito legal, e aí é onde a B3 também encontra toda a parte do agro, é que muitas vezes você faz uma proteção financeira para esse estoque. Sim, então, se você tem uma produção muito, muito, muito grande, você aumentou a oferta e eventualmente o preço cai. Sim, então, perfeito. o que o produtor faz é um hedge, né, que é uma proteção natural. Sim. Ele tem um instrumento financeiro, que é um derivativo, mas ele faz uma proteção para poder ter algum tipo de estabilidade financeira, não é, tia? Não é assim? Adorei isso daí, e eu gostei muito quando a Ana abriu aqui nosso episódio falando, né, que você tem um produto que é educação financeira, como Educação financeira, B3 Educação. Isso, eu achei o máximo isso daí, né? Eu acho que todo mundo, eu já fiz um curso aqui na B3, eu lembro que quando eu comecei a participar de alguma coisa, tinha um curso aqui que você sentava, era o dia inteiro. Gente, olha, eu fiz, estudei, eu tenho um CD ainda que eu estudei, aquilo que eu levei para casa e eu ia falar, gente, não estou entendendo nada disso, que era tudo novo para mim. Então eu acho o máximo isso, a BT ter esses produtos. É bem né? importante. E esse bem básico, que você falou que é um planejamento, uma educação financeira. Eu adorei isso aí, eu acho que todo mundo tem que fazer. E as outras coisas que vocês fazem, que são os parceiros do agronegócio, com certeza, como você falou, RED, né, tanta coisa aí que ajuda. Né? Porque a gente tem que ajudar na formação do preço, porque depois tudo isso vai passando aqui pela negociação, pela formação de um preço adequado, e tudo isso vai passando aqui pelo mundo da B3. Mas sabe que agora eu vou só fazer uma mini digressão, depois eu volto. O meu marido, o Luiz, ele era do mercado financeiro. E depois ele saiu, teve um burnout, eu já contei aqui também. E aí ele resolveu tocar a Fazenda da Família. A Fazenda da Família, quem tocava era a mãe. E a mãe tocou porque o irmão era falecido. E aí, quando o pai faleceu, ela assumiu. Assumiu também sem saber, foi aprendendo a trancos e barrancos. E aí, no momento em que o Luiz saiu do banco, ele falou, eu vou ter que estudar. E aí ele foi fazer o MBA na Exalc. Começou a estudar para daí conseguir tocar os negócios. E hoje ele é muito feliz. E ele juntou os dois mundos. Então ele juntou o mercado financeiro, porque ele acaba fazendo alguns mecanismos de proteção para as oscilações de preço, mas ele vai tocando a fazenda. E aí ele aprendeu o valor da terra, as negociações, o tipo de ciclo de produção. Então ele é todo agrícola, né, a fazenda dele, e é incrível como ele mudou como pessoa, como ele aprendeu com a fazenda e como o valor para a vida, para tudo muda. É uma relação diferente, não é? Eu adorei você falar do Luiz, né, do seu marido, porque eu acho assim que o Luiz, essa geração, e vai chegar uma depois dele, que está entrando agora, né, Exalc, que vai ser melhor ainda do que o Luiz, e o Luiz é melhor do que eu. Por quê? Porque ele já tinha uma formação e ele chegou dentro de uma fazenda, ele já trouxe aquilo e ele está caminhando, né? Você falou um negócio que ele fez um MBA da Exalc, que é o máximo, realmente, né? Ele já se preparou para aquilo e está caminhando com muito mais segurança, com certeza, né? Isso é... Agora, tem gente que me pergunta assim, né? Ah, mas a senhora foi para lá, né, na fazenda. Muita gente fala, eu achei lá no interior que a senhora fosse vender tudo, que a senhora fosse não sei o que lá. A senhora gostava da fazenda? A senhora gostava de ser... Eu não sei se eu gostava, sabe? Assim, isso é bem eu, quem me conhece sabe, não sei. Eu fui para lá porque eu precisava me sustentar minha filha, continuar minha vida como eu sempre fiz. E eu não sabia se eu gostava. Eu falei muitas vezes já, olha, gente, se fosse um posto de gasolina, eu ia aprender a tocar. Como é que faz aqui para, né, para ter uma rentabilidade nesse posto de gasolina? Ia ser essa a minha pergunta. E aí, gente, aconteceu um negócio que a Ana deu um gancho aqui,
Gente, eu amo. Porque tem tudo isso, tem um trabalho hoje de muita tecnologia, da gente pensar muito maior, né, do que antes colocar um boi no pasto. Tem muita tecnologia aqui envolvida nisso, mas também, sinceramente, eu me considero uma pessoa muito melhor depois que eu fui, como eu falo, para a roça. Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu falo, estou chegando da roça, calma. Né? Então, eu adoro ir para a roça. E aí, nos últimos tempos, depois que eu acho que já fiquei mais tranquila com a minha produtividade, com tudo que eu faço lá, eu escuto, sim, os passarinhos. Adoro. E tem um monte de passarinho, tem um monte de bicho, tenho tudo isso. Então, eu falo que é um dos maiores privilégios que eu tive da minha vida, que é eu vou para lá, fico na roça e volto para cá. Olha, é o melhor mundo. E Tia, antes da gente entrar na sociedade brasileira, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Tem alguma situação, você lembra quando você começou a tocar a Fazenda, que você falou assim, peguei o jeito, consegui? Assim, tem alguma coisa que você lembra que te dá orgulho? Olha, eu lembro, assim, várias, né? E às vezes eu estava errada, né? Porque eu falava, né? Peguei o jeito, não peguei. Tô aqui, tô bacana, tava nada, sabe? Gente, também tem um negócio, a gente tá falando né? Parece que é um caminho de sucesso, mas com muitos tombos. E grandes, né? Então, de fazer negócio errado, de fazer, sabe? Hoje em dia eu olho para trás, sabe? Investi errado, fiz isso errado. Mas eu acho que a questão principal é não desistir. Né? Acho que tem. Eu tô adorando estar aqui na B3 porque fala de uma análise, né? Então, você analisar a sua vida, você fazer um planejamento, você pensar nessa parte financeira para caminhar, principalmente as mulheres desse Brasil, né? Eu falo muito para a mulher do Brasil. Então, a gente se organizar para isso. Mas também eu acho que a gente também se perdoar com algumas coisas e não desistir, sabe? Você não pode desistir de um negócio, você não pode desistir da sua vida, das coisas que você quer, do que você almejou, do que você gostaria de ser. Então, gente, caiu uma vez, levanta. Caiu a segunda, levanta. Eu falo assim, a gente pisar lá no fundo, quantas vezes que eu não pisei por vários motivos, mas eu sempre pensei, gente, eu já bati o pé no fundo, eu vou subir agora e vamos. E outra coisa, mudar de vida é tão bom. Sabe, mudar de vida é bom, outros amigos, outros negócios, outras coisas. Às vezes a gente fica lá enraizada, agarrada em coisa antiga, tem nada a ver, vamos para frente. Quem tá olhando de fora só vê o sucesso, né? Não é só isso. E Teca, uma coisa que eu tava pensando aqui, também muito por observação, assim, da minha própria experiência vendo família, assim, mas a sensação que eu tenho, e aí queria saber, porque você falou, né, o número de mais de 4 milhões de pequenos produtores, às vezes tem uma sensação de que é um segmento que acaba sendo menos racional, do sentido de que se ganha muito dinheiro, às vezes, dependendo do ano, de uma safra maravilhosa, e aí se gasta muito, acaba não se poupando para um ano que, de repente, vai ser super difícil, né? E acho que quando tu fala do Luiz, né, Ana, entra uma geração que já entra com um olhar profissionalizando esse negócio, né? Então, eu tenho que me preparar para os períodos de seca ali, literalmente, né? Então, como que tu vê isso, assim, nas andanças pelo Brasil? Olha, eu acho isso, você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é planejamento. Né, principalmente, nós estamos falando aqui do agronegócio brasileiro, eu vou te citar, você falou, já veio na minha cabeça. Por exemplo, na época do Covid, 2020, o que aconteceu? Todo mundo se fechou em casa, nós, fazendeiros, nos trancamos na fazenda. E fizemos o quê? Produzimos muito, né? Então, produzimos. E o que aconteceu naquele momento? O mundo queria comida. Eu aprendi, vivendo na prática, vendo acontecer isso no mundo, uma coisa que falavam, que chama segurança alimentar. O mundo precisava de segurança alimentar. E o agronegócio brasileiro produzindo. A gente chegou, eu sou pecuarista, eu cheguei a vender arroba do boi a 300, 320 reais. Hoje, para você ter uma ideia, o estado de São Paulo não abriu hoje, uma segunda-feira deve estar 235, 240 a arroba do boi. Então, nessas épocas que a gente trabalhou e vendeu muito bem, mesmo saca de soja já chegou a bater muito mais, e hoje está 110, 120, parece que estava, escutei isso a semana passada. Manu, eu espero que as pessoas, eu sempre falo isso, que o produtor que de alguma maneira ele realizou esse trabalho naquela época, que ele tenha se organizado, que ele tenha feito um planejamento para o futuro, que é o que a gente faz, né? Então, falar de dinheiro, onde que o produtor investe o dinheiro dele? Na produção dele. Onde que eu invisto o meu dinheiro? Comprando mais bezerro,
melhorando a minha fazenda, comprando maquinário, é ali que está a minha rentabilidade, é ali que está a minha segurança. E, às vezes, como eu falo muito para produtor rural no Brasil, muitas vezes eu falo, tomara que todo mundo fale uma coisa que tenha tido juízo, né, de pegar esse dinheiro e reinvestir no seu negócio de uma maneira, porque você citou um negócio que realmente acontece. Eu te citei um exemplo agora. @320 e hoje 235. Sim. Não, e fora quando chove demais, chove de Exato, menos, pré-colheita, E a gente falou já muito pós-colheita, disso muita aqui, coisa, né? A pessoa vai aumentando o padrão de vida, depois ela não consegue ganhar o suficiente para manter aquele padrão. Então, isso em todas Em todas as as áreas, profissões, né? em todas as Todas, áreas. exato. Boa. Então, é complexo, né? Mas aí, Teca, acho que fora esse lado, né, teu pessoa física, digamos assim, Sim. né, ali com o teu Na trabalho. roça. Na roça. Tem um papel muito importante que tu assumiu hoje, né? A gente estava conversando aqui, tu já tá hoje em mais de 8 conselhos, né? Se alguém der um Google aí, vai ver a dama do agro, né, do Brasil. Então, eu queria que tu falasse de como começou, acho que esse outro lado da tua carreira, né? Olha, eu acho que foram oportunidades que eu gosto muito de falar, né? Duas coisas. Eu procurei, mais uma vez eu vou falar, muita ajuda e tentei aprender muito. Então, eu era mulher da minha geração, nós éramos poucas que estavam na frente de uma fazenda. E é muito louco, porque isso foi há 12 anos atrás, 15, é pouco tempo, se você pensar. Sim. E hoje cresceu muito o número de mulheres dentro do agronegócio. Cresceu, assim, eu estava conversando com a Manu, e eu te falei assim, tem mulheres da agropecuária da Alagoas, mulheres que plantam soja de outro estado. Então, assim, o Brasil se organizou e, graças a Deus, as mulheres também. Mas há pouco tempo atrás, que eu acho que 10, 12 anos, nós éramos poucas, assim, que estavam ali. Existia uma tia, tanto que eu ia em alguns lugares, alguns homens falavam, ai, você me lembra uma tia que eu tive, que ela tocava fazenda, eram poucas, né? Então, eu acho que eu fui, com certeza, procurando ajuda, procurando aprender, e aí, um tempo atrás eu fui convidada para uma reunião na Sociedade Rural Brasileira, que é uma das duas entidades do Brasil que representam os produtores rurais. E são só as duas maiores, né, que é a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, e a Sociedade Rural Brasileira, que hoje fez 104 anos. E eu me emocionei quando eu cheguei, eu adoro contar isso na Rural, e vi lá, né, o escrito Sociedade Rural Brasileira em Dourado, e eu falei, nossa, meu pai nunca veio aqui, meu avô nunca veio, eles nunca foram naquele lugar, né, porque eles não pertenciam àquelas gerações, eles não estavam ali, e eu tive a oportunidade de estar ali, eu me associei à Rural, e eu comecei a participar de tudo que a Rural promovia, que eram as grandes discussões, os grandes debates. Então, mais uma vez, era uma pessoa interessada, gente, não é de graça. Não teve muito almoço grátis, né? Então, eu era aquela mulher que estava ali, passou um tempo, eu fui conhecendo cada vez mais pessoas, e eu tenho um agradecimento, eu falo muito publicamente, a um ex-presidente meu, que é o Marcelo Vieira, que foi eleito presidente da Rural, e ele me convidou para ser diretora junto com ele. E eu achei aquilo o máximo, porque ia me dar mais oportunidade de aprendizado e de conhecer, realmente aí eu ia conhecer o Brasil. E ele me deu o que eu falo que foi a maior oportunidade do que ter sido presidente depois da Rural. Eu tenho certeza que foi. No dia seguinte da nossa eleição, ele estava com um papel na mão e ele estava escrito um comitê feminino ou estava escrito um departamento de pecuária. É lógico, meninas, que eu agarrei nos boi, eu agarrei no departamento de pecuária, porque aquilo, mulher eu conhecia, mas aquele negócio, eu não sabia o que era aquilo, e acho que o desafio, né? Eu estava aprendendo a ser pecuarista na minha fazenda e ali eu ia aprender também. Então, acho que ali eu me enlouqueci no sentido assim, que eu comecei a andar pelo Brasil, eu pedia para ele, Marcelo, me deixa em tal lugar. Acho que ele estava um momento até cansado de mim, ele falava, vai, Teca, vai. Aí eu andava o Brasil, comecei a conhecer cada vez mais gente, conheci mais do agronegócio brasileiro, e acho que ali foi um grande começo. E conta pra gente alguma lembrança bacana dessa época, que você aprendeu, que você viveu, que pessoas que te marcaram nessa época, você falou do Marcelo, mas aquelas que você visitou, que você conheceu.
Olha, tem algumas coisas, né, que acho que a mulher, a gente tem sei lá, eu falo que a gente é um povo, assim, um pouco esponja, né? Porque a gente tem um braço para tudo, você quer conversar, eu sou essa pessoa, né, que eu tô no avião, gente, eu converso com todo mundo que está do meu lado, eu quero saber, eu conto, porque eu nunca mais vou ver aquela pessoa, é uma delícia, né, que nem tá no Uber, você conversa, você, né? Você conta, você troca ideia, né? E eu acho que andar pelo Brasil foi conhecer da realidade daquelas pessoas e algumas coisas acho que me emocionaram muito. Quando eu comecei, eu falo muito de pequeno produtor rural brasileiro, porque eu quis andar e conhecer esses assentamentos do Brasil. E eu tive várias oportunidades, continuo tendo, tanto que na presidência eu acompanhei muita regularização fundiária no Brasil, foram entregues há um pouco tempo atrás mais de 400 mil títulos, e vendo aquelas pessoas que assim me tocavam, que foram chamadas para ir para o norte do Brasil para povoar. Né? O Brasil chamou, o governo chamou, e eu falo sempre de uma figura que ficou na minha cabeça, que subiram famílias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul numa variante. Eu lembro dessa variante que meu pai teve, então subia para aquele lugar inóspito, então era a mãe, o pai, 3 crianças, às vezes um cunhado, e eles iam para um lugar que não tinha nada, debaixo de uma barraca, compraram aquele pedacinho de terra, tinha um riozinho, e ali eles começaram. E eu me senti estúpida muitas vezes. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra numa fazenda já próspera, e aí a dona da fazenda tem a casa lá de madeira, depois eles aumentaram a casa, aí eu virei para ela e falei assim, nossa, que bacana, a senhora fez a sua casa aqui perto do riozinho, né? Que era até idílico. Ela virou para mim e falou, minha filha, é uma avó já do pessoal que estava lá, quando eu cheguei aqui, eu precisei construir o barraco perto do rio, porque eu tinha que pegar água para fazer comida, para dar banho nos meus filhos. Eu me sentia uma estúpida. Então, era um mundo. E isso me tocou muito, a garra dessas pessoas de subirem para lá. E, assim, eu me emociono muito também de ver, dentro do agronegócio brasileiro, a possibilidade que as pessoas têm de trabalhar firme e com fé, como existe uma capacidade de progredir. E outra coisa que eu vejo nos entornos de uma fazenda muito produtiva, como a vida das pessoas é melhor. Isso me emociona. De estar nesses estados que eu já fui, né, que eu vou para o nortão aí do Brasil, e aquela grande fazenda, todo mundo é muito contra os grandes fazendeiros. Então eu falo, gente, graças a Deus, Nossa Senhora da Aparecida, que tem grandes fazendeiros, porque as pessoas recebem um salário muito bom e tem um comércio melhor, tem uma vida melhor, tudo ali flui, graças a Deus. Sim, uma bola de neve, né? Sim. É um ciclo positivo, exatamente, né? E é um dinheiro que fica circulando por aí, Sim. traz prosperidade. Esse é um Brasil que muitas vezes a gente não vê, mas que ele existe, né? Muitas vezes a gente está muito no eixo Rio-São Paulo e não vê Que este a maior Brasil parte, que você né? está A dizendo. gente estava falando aqui da bolha que a gente vive e, na verdade, as histórias que a Teca traz aqui, imagina quantas são, né? Então, Você sabe que eu falo que eu tive o privilégio na vida, né? Privilégio de estar em alguns lugares, todo mundo, vamos para a Amazônia, então vai fazer, o que é maravilhoso, né? Vai lá fazer um cruzeiro, vai andar eu fui em alguns lugares, junto com a Embrapa, que mais uma vez eu tenho que falar dela, que eu falo que qualquer um de nós só chegaria no meio da floresta ou com a Embrapa ou com o Exército. Não chega. E tem gente. E tem vida. E tem gente que está produzindo, que está plantando o açaí, está plantando, sabe, a mandioca, está plantando. E é um mundo que existe, que eu gostei que vocês falaram que a gente não vê. E Teca, a gente falou um pouquinho também nos bastidores aqui sobre a questão do machismo, né? Que é um ambiente muito mais masculino, mas que também, né, existe um machismo vindo até mesmo das mulheres, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o tema, né? Que eu acho que é um ponto bem importante para a gente abordar aqui. Olha, assim, eu tento trazer muita gente comigo, sinceramente, né? De novo, quem é minha amiga, minha parceira aí nesses anos, eu me emociono com as histórias que eu vejo no Brasil. Tem uma história que eu conto, eu falei a semana retrasada lá, que eu estava no Pará,
de uma amiga que eu conhecia, minha amiga querida, que ela falou um dia para mim, assim, eu desci de uma palestra que eu estava dando, ela falou assim, Teca, eu vendo trator. Falei, trator? Ela falou assim, há 40 anos. Você imagina como que era para eu vender um trator sendo mulher há 40 anos atrás? Eu não conseguia, porque os homens não imagina se eu achar que uma mulher entendia alguma coisa de trator. Gente, eu ando com essa história dela, acho que faz uns 8, 9 anos. Eu conto, uma amiga querida. Hoje ela é a gerente de uma grande, né, fábrica aí de trator, caminhou. Mas, assim, eu acho que houve uma dificuldade muito grande, né, como a Manu falou, da mãe não poder chegar perto de uma fazenda, etc. Isso daí, óbvio que existiu. Hoje em dia, as mulheres chegaram muito mais, né? Nós somos quase 30% no comando das nossas propriedades, né? Que estamos tocando ou estamos nas indústrias, nós somos isso. Mas é óbvio que ainda, olha o tamanho do Brasil. Tá? Então, tem muita gente. Hoje eu estou aqui no estado de São Paulo, sentado dentro da B3, maravilhoso, falando de futuro, falando de produtividade, falando desses grandes números do agronegócio, dos grandes produtores. Mas quando você sai do estado de São Paulo e você sobe, como eu estou frisando aqui na minha entrevista com todo mundo, a diversidade do Brasil, então, se a gente fizer uma comparação com as mulheres, aqui, estado de São Paulo, muitas falam assim, não, eu nunca tive problema, minha família sempre me deu oportunidade, que maravilha, mas não é essa a realidade brasileira ainda. Então, eu acho que existe, sim, sabe, muito machismo ainda, dependendo do estado que você vai. Eu lembro que nesses 10 anos, que é pouco tempo, gente, 10 anos é nada, eu tive, assim, um estado do Nordeste que uma vez uma pessoa me chamou para fazer uma palestra, uma grande feira, falou assim, olha, aqui nunca veio uma mulher falar. E eu sempre achava, então é para mim. Então tá bom, eu vou. Sabe? E fui para aquele lugar como eu fui para várias outras. Eu já fiz palestra que os homens levantaram vários e saíram. Porque era uma mulher falando, lógico, gente, que isso já aconteceu. Eu evito ficar contando isso. O que eu tento levar para o Brasil, para essas mulheres, é a possibilidade da gente caminhar. Sabe? É a possibilidade da gente estar aqui, da gente falar, da gente fazer o nosso dinheiro, da gente se organizar. Agora, tem uma sacada das mulheres, que é se organizar em grupos, que eu acho poderosa. Porque você chegar com uma amiga sua dentro de uma feira agropecuária, e você chega com 2, 3, nós vamos comprar um trator, porque é óbvio que uma mulher antes não comprava um trator, era o marido dela que comprava. Então, você ter um núcleo organizado de mulheres é muito mais poderoso e te dá, é isso que as mulheres estão fazendo no Brasil, e te dá uma segurança para esse caminho. Nossa, eu adoro essa tua fala, porque de verdade, eu acho que a gente passou muito tempo acreditando numa história que as mulheres competiam e que, portanto, não poderiam trabalhar juntas. E a verdade é que, na prática, as mulheres trabalham muito melhor em rede, e tem um estudo de Harvard que é muito, muito, muito legal, se eu achar depois eu coloco aqui o link, mas que ele fala que o talento da mulher e a rede da mulher é transportável para outras esferas. Então, hoje, estamos as 3 aqui. De repente, amanhã eu vou tocar a fazenda. Aí eu consigo falar com você, tia, e a gente começa a trabalhar junto. Porque a performance da mulher, ela é transportável desse jeito, é muito legal. E agora a gente já está indo mais para o final da nossa conversa, infelizmente, a gente vai ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3, né, Manu? A gente sempre fala isso, que quando a conversa é boa, ela flui. A cada temporada a gente vai colocando perguntas novas, e a gente sempre tem aquelas que a gente faz, e nessa temporada a gente colocou uma especial que veio de um livro do Luc Ferry, que foi ministro da Educação na França e também um grande sociólogo lá. Ele escreveu um livro chamado O que é uma vida bem-sucedida? E a gente tem proposto, então, esta pergunta para as nossas convidadas. Então, Tia Teca, você como socióloga, agropecuarista, uma mulher de que já sentou em 1000 conselhos, tem uma família linda e incrível, o que é uma vida bem-sucedida? Olha, primeiro preciso falar para toda a moçada que está nos ouvindo que elas não contam as perguntas, tá? Queria que vocês soubessem que não tem jogo combinado. Eu falei, meu Deus, olha a pergunta dessas meninas. Então, olha, eu acho que a maturidade, né, que eu tenho 2 netos hoje, o Joaquim, que tem 8 anos, e o Antônio, 7, né? Sou mãe da Fernanda. A maturidade, eu acho que já te dá uma tranquilidade de você saber o que é sucesso, ter uma vida bem-sucedida. Assim, eu acho que
é um sucesso, sim, né? Toda essa minha trajetória de estar ou participar de lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse ou que as mulheres pudessem estar. Sim, é sim. Eu acho que é uma vitória, mais do que sucesso, né? Da gente caminhar. Mas isso também me traz uma obrigação que eu me sinto ela de trazer essas mulheres junto. E de inspirar essas mulheres e de mostrar a possibilidade que eu comecei esse caminho com 40 e tantos anos, 50, e estou caminhando e cada vez mais eu estou estudando. Então, mostrar essa possibilidade para todo mundo. Mas, depois de, assim, eu vivi muita coisa em pouco tempo. Tem gente que me alerta, eu não percebo isso, que eu estou sempre caminhando, eu olho muito o futuro. Outra coisa, gente, eu não vejo passado. Não vejo. Porque passado é lá. Lembra aquela história? Passado ficou no passado. A gente tem que olhar para frente. Eu sou essa pessoa que está sempre querendo olhar no futuro, fazer planos e saber o que está acontecendo com esse futuro. Como que eu posso chegar nesse futuro? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas, para caminhar, e você vivendo, como eu vivi 10 anos de coisas diferentes, conselhos, presidências, tive em 2 presidências né, do agronegócio nos últimos tempos, eu acho que sucesso, sinceramente, é quem continua com você. É você. Se vocês perguntaram, eu fiquei pensando aqui, é óbvio, é ter minha família, tudo isso, como eu falei para vocês, a satisfação que eu tenho hoje de estar na minha fazenda. Eu sou fazendeira. Né? Eu tenho entrado em todos os conselhos que eu vou e eu assumi essa fazendeira mesmo, ela entrou em mim, eu amo ser essa fazendeira, eu sou isso sim. Agora, isso tudo está andando. Agora, o sucesso é você cativar, é você ter esses amigos, é você ter credibilidade, que eu falo que a coisa que mais me carrega, que me leva, é a credibilidade que as pessoas veem em mim para poderem me chamar. Vocês me chamarem hoje para estar fazendo parte desse podcast. Sabe? Isso é uma confiança, é uma credibilidade. E esses amigos, nesses 10 anos, que te reconhecem, te inspiraram e continuam me empurrando. Isso que eu acho, meninas, vocês não sabem, isso que é o sucesso, juro. Ai, que legal. Você sabe que você estava falando, e eu escutei esse fim de semana a palestra da Brené Brown com a Esther Perel, que ela fez agora no South by Southwest. E foi uma conversa muito importante, elas estavam falando um pouco sobre AI. E aí a Esther Perel colocou uma proposta, eu achei super legal, porque ela fala que hoje as pessoas têm 1000 seguidores na rede social, 1000 likes, 1000 comentários, os haters, não sei o quê, mas não tem uma pessoa que vá dar alimento pro gato. Boa! Muito bom! Não é muito boa? Adorei! E que, no fundo, eu acho que assim, é o mesmo conceito do que você falou. É que o que vale é você ter uma amizade real. Que isso é o que pauta a vida, né? Com certeza. E quando a gente chega, eu gosto de falar da maturidade, porque eu curto estar na maturidade, sabe? Sou essa pessoa que curto, porque eu vivi bastante, muita coisa não tão bacana, mas coisa bacana. E hoje eu tenho essa certeza assim, muito, muito forte, né? Desses novos amigos que eu tenho e dos que vieram lá de trás. Agora, tem um negócio também que nós mulheres temos que fazer, a gente tem que se jogar um pouco. A gente tem que apostar no novo emprego, a gente tem que se dar essa oportunidade. Lembra de sentar no avião, conversar com todo mundo, conversar com os... Eu sou essa pessoa. Tem uma frase no agronegócio que a gente fala, né, na roça, que a gente fala que é dar bom dia a cavalo. Eu dou bom dia a cavalo. Eu, antes das meninas chegarem, eu estou aqui na B3, eu quero saber da vida, né, das meninas, conversa e tal. É uma empatia que você tem que ter com as pessoas. Você tem que se jogar um pouco mais, você tem que tentar, você tem que arriscar mudar de vida. Não dá para ficar naquela, não, eu me formei, sabe, em direito, eu só posso ser advogada. Pode nada, a gente pode muita coisa. E correr por aí. É isso aí. Bom, e se caminhando para o fim, então, queremos saber, Teca, o que tem na sua carteira? Muitos bois. Não, na minha carteira também tem conta para pagar, tá, gente? Então tem isso, porque... Quem tem qualquer negócio, né, seja qualquer lugar, e aqui no Brasil também, você tem investimento, você tem tudo isso. Então, eu acho que na minha carteira tem uma preocupação, uma responsabilidade muito grande de estar sempre honrando, né, o produtor rural, e isso ele honra seus compromissos, né, seus investimentos e tal. Mas na minha carteira, eu acho que tem uma preocupação muito grande com o meu negócio, então eu sou a pessoa que está sempre reinvestindo no negócio.
sabe? Eu estou sempre preocupada em ter melhor jeito de produzir com tecnologia. Eu estou sempre preocupada em ver o que a gente tem. Então, investimento em máquina, investimento em pessoas, é isso que tem na minha carteira. Em ter um produto melhor. A gente não falou aqui, nós só estamos falando de boi, mas acho que o meu maior investimento hoje é no solo, sem brincadeira, sabe? É ter um solo saudável. O produtor rural, muitos de nós, a maioria, a gente já entendeu da importância desse solo. Outra coisa, meninas, que está na minha vida no dia a dia, água. Qualidade da água, sabe? A água é finito. Eu tenho que cuidar daquele riozinho que passa na minha fazenda, eu tenho que cuidar de tudo que está, sabe? Das minhas APPs, eu tenho que cercar. Então, eu acho que esses investimentos que eu faço para cuidar disso é um investimento tão bom, sabe? Acho que é aí que está o dinheiro da minha carteira. Está em tudo isso que eu vou regenerando, né? Que eu vou plantando. Eu sou a louca das árvores, né? Eu vou plantando árvore, plantando, né? Pensando em conforto térmico para o meu gado, pensando para tudo isso. Então, eu acho que na minha carteira estão esses investimentos, pensando no futuro. E sabe, pensando no quê? Nos meus netos depois, na minha filha, né? Eu não quero estragar tudo, ao contrário, eu quero gerar mais. Eu cheguei aqui com a minha família gerando muita coisa para mim e eu me sinto assim que é o mínimo que eu tenho que gerar para próximas gerações. Nossa, demais. Eu acho que deu para perceber por que a gente gosta tanto da Tia Teca e eu pessoalmente, enfim, a gente abriu assim. Não, e eu também, toda a propaganda da Jana, né? Vamos deixar um beijo pra Jana Rosa aqui, porque eu falei, eu vou virar fazendeira. Ela falou, tem que chamar a Teca. Não é? Não, ela fala desde sempre, né, Manu? As conexões mais improváveis aqui. Total. Porque para quem não sabe, Manu e eu não nos conhecíamos, tá? Exatamente. E aí tem todo esse plot twist da história, né? Total. Mas eu acho que assim, a tua história, eu abri falando de como você é inspiradora e como você traz essa força em qualquer lugar que você entra, se ocupa e você mostra pra gente que é possível. E você nos inspira. E aí o que a gente quer saber agora, então, só para fechar, e a gente não poderia deixar de fechar assim, é quem te inspira. Olha, então, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Tem muitas pessoas, eu já dei vários toques aqui para vocês dessas minhas andanças pelo Brasil, da simplicidade das pessoas, sabe? Assim, quantas mulheres que me inspiram, eu sei, elas falam, me escrevem, eu tenho muita mensagem, eu devia ter guardado, tem gente falando, nossa, você perdeu tanta mensagem boa, que elas me mandam, e teve uma muitos anos atrás que falou uma coisa tão básica, falou assim, você falou que a gente podia isso, podia aquilo, eu me inscrevi, vou fazer faculdade. Olha, então isso faz tempo já, depois disso eu tive inúmeras outras, e eu me emociono com tudo isso, só que tem uma coisa, assim, quando é uma pessoa que me inspira, né? Teve muita gente que veio antes de mim, né? E elas passaram muito mais dificuldade do que eu. Muito mais, né? Porque eu, de novo, estou aqui bacana, gente, dentro do estúdio da B3, né? Estou muito privilegiada hoje, né? Já sou essa fazendeira que toca o seu próprio negócio. Eu tive muita oportunidade de aprendizado. Fui atrás, batalhei, com certeza, muito, né? Aqui não tem, como eu tenho deixado muito claro, nada de graça, que no meu caminho, como da maior parte das mulheres que de alguma maneira tem um sucesso que seja, nem se for um sucesso emocional, mas que tenha esse sucesso. Agora, as mulheres que vieram antes de mim, nossa, gente, né? Como vocês devem lembrar da tia, da avó, elas não tiveram oportunidade, elas não tiveram nada, só que tiveram algumas que fizeram diferença. Fizeram, né? E eu tenho uma história na minha família que eu estava pensando agora, toda vez que eu conto, eu me emociono mesmo, que foi a minha avó. A minha avó, Chiquinha, que eu sou afilhada dela, faleceu com 90 e tantos anos, eu fui muito amiga da minha avó. E eu me lembro, criança, assim, eu tinha 10 anos de idade, 9, 10, eu dormia muito na casa do meu avô e da minha avó, e tinha um negócio lá no interior que toda noite os irmãos do meu avô vinham na casa do meu avô toda noite, tanto que minha mãe tinha raiva, porque meu pai também, ele era filho da minha avó, ele também saía de casa e ia para essa reunião. Eles sentavam, eles ficavam das 8 às 10, esses homens sentados na sala. E aí eles conversavam o quê? De negócio,
terra, se eles iam comprar, o gado, etc., da vida. Eram todos produtores e eles sentavam ali 6, 7 e falavam de negócio. E era um ambiente óbvio, totalmente masculino. E a minha avó era dona da casa. E o que ela fazia? Servia o café. Eu percebi, o que eu vou contar para vocês aqui hoje, na maturidade, o que a minha avó fazia. Ela entrava com a bandeja de café, todo mundo saudava, Chiquinha, Chiquinha, né? Porque ela era a mulher do meu avô, cumprimentava, ela ia servindo o café, às vezes ela servia alguma coisa para comer, eles tomavam, ela ficava ali, dava uma voltinha e saía. Aí, eles iam embora, e aí começava, gente, lá dentro de casa, ela entrava na sala para o meu avô e falava assim, olha aqui, Nico, você não vai fazer esse negócio. Aí eu escutava ela brava, não, Chiquinha, não sei o que, não, ela participava do jeito dela, ela pautava o meu avô, ela influenciava o meu avô, sabe? Do jeito, ela aprendeu a andar na sombra, nos cantos, a se municiar de informação e pautava ele, sabe? Ela levava aquilo. E eu me emociono quando eu falo que eu queria que a minha avó estivesse aqui hoje, que a gente saiu daquela sala, né? E que nós, né, saímos daquela sala e que a neta dela hoje fala em todas as salas do Brasil. É isso aí. Nossa Senhora! Então, eu acho que esse episódio vai ser dedicado para Dona Chiquinha. Olha, desculpa, é o mínimo que a gente pode fazer. Imagina, meu Deus, sério. Eu lembro muito. Emocionante. Sabe? Lembro disso aí. Muitos momentos assim que eu falo, queria que ela visse, sabe? Que a gente saiu de lá e não foi eu e minha avó, muitas mulheres. Nós saímos, nós estamos falando, a gente está se posicionando e vamos continuar. Obrigada, meninas. Obrigada, até que ela tá vendo de onde ela estiver, com certeza. Eu acho que o caminho que a gente está abrindo para as nossas netas aí também. Todas virão né, num mundo com cada vez mais oportunidades aí, com certeza. Teca, foi incrível. Obrigada, incrível. Querida. Desculpa chorar a baixaria no final. Imagina, você sabe que aqui a maior parte das mulheres choram. Deixa eu fazer um corte, todo mundo chorando. Eu chorei, Manu chorou, a Ana Paula chorou, a Boca Rosa chorou, a Bianca chorou. E agora a tia Teca também. Tia, foi incrível. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Querida. Por toda a nossa história, pela B3 também. Eu acho que aqui a gente está juntando pessoa física com jurídica, mas queria agradecer por tudo, tia. Você sabe que eu só posso te agradecer por tudo. Obrigada. Eu quero agradecer a minha, né, sobrinha, né, Ana, de ter me chamado, Manu, uma querida, e eu acho que a oportunidade de falar um pouco de mim, né, falar um pouco da minha história. E tomara que acho que encoraje um pouco as pessoas a caminhar, gente. Tem uma palavra que eu falei para a Manu quando a gente estava esperando começar, que juro que ela é minha, mas ela é de todas nós. Chama coragem, moçada. Agarrar nela e seguir em frente. Que eu falo que sem coragem a gente não chega nem na esquina. Então vamos meter a cara e continuar. O caminho está aberto. Isso aí, gente. Muito obrigada, Teca. Obrigada, Ana. Foi demais. Obrigada quem ficou até aqui. E a gente vai pedir para vocês compartilharem esse episódio, né, com todas as mulheres que vocês conhecem, porque merece, né? E nos vemos na semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.